Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus irmãos e irmãs. Nós hoje celebramos o quarto domingo da Páscoa, também conhecido, também chamado como o domingo do Bom Pastor. Um dia que a igreja convida todos os seus fiéis a rezarem, a entrarem em oração pelos pastores de nossas igrejas. Primeiramente, como ponto de unidade, né? O nosso Papa, o Papa Leão, nós somos convidados a rezar por ele, a rezar pelos nossos bispos, pelo nosso bispo Dom Jailton, pelo nosso presbitério, o nosso clero, né, o nosso pároco, também por todas as vocações, de maneira especial hoje, pelas vocações sacerdotais. E esta comunidade já deu à igreja muitos padres, dos quais um até já foi meu professor, que é o padre Laudelino, né, que é filho daqui, de Ibicaraí. Então, que nós rezemos por eles, rezemos também pelos nossos vocacionados, 2 dos quais estão no seminário aqui em Itabuna, o seminário menor, né, o propedêutico. Também vai o nosso diácono, que vai ser ordenado agora em 23 de maio, né, que estava aqui conosco no domingo passado, filho desta terra. Então é um dia de convite, ou um dia de oração, um convite à oração pelas vocações, de maneira especial pela vocação sacerdotal, pela vocação presbiteral. É o domingo do Bom Pastor. E o Evangelho nos fala muito bem sobre quem é o Bom Pastor. O Bom Pastor é Jesus Cristo Ele mesmo. Então, nesse tempo de Páscoa, a gente é convidado a recordar quem é que nos guia e aprofundar a nossa relação com Ele. E é uma relação íntima entre pastor e ovelhas, se a gente bem escutou o Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus conta que Ele é o pastor, e os falsos pastores, né, que vêm para enganar, as ovelhas não o escutam. Por que não escutam? Porque não o conhecem. Por que escutam a voz do bom pastor? Porque
conhecem o bom pastor. Conhecer a voz de alguém requer uma relação de intimidade com esse alguém. Senão é somente outras vozes. Jesus é o bom pastor porque ele se dá a conhecer. Ele convida a cada um de nós a entrar em uma relação de intimidade com ele, para que não nos permitamos ser enganados pelas outras vozes. E no nosso mundo, e na nossa atualidade, no nosso contexto, existem muitas vozes que estão a gritar por aí. E que às vezes nos dá mesmo a sensação de que a voz do bom pastor está abafada. Nós somos convidados neste domingo, quarto da Páscoa, né, a reanimar, né, essa alegria serena que habita no nosso coração por saber que a morte não tem a última palavra sobre a nossa vida, que o mal não pode nos destruir, porque em Jesus, o bom pastor, nós morremos e ressuscitamos com ele. Hoje pela manhã nós celebramos o batizado de algumas crianças e de 2 adolescentes, né? E lá no batizado a gente lembrava disso, né? Nós somos inseridos no corpo de Cristo Jesus e nas águas do batismo nós morremos para o pecado e renascemos com Jesus para a vida eterna. Por isso nós somos o povo da ressurreição. Então o mal não tem nenhum poder contra nós. E é exatamente esta certeza que nos é plenificada aqui no tempo pascal, porque a gente celebra a ressurreição de Jesus, que nos dá alegria, que nos dá serenidade, que nos dá esperança para passar a vida, para passar essa história sem temer. Não falei sem sofrer, sem temer. O sofrimento vai nos alcançar, porque estamos em uma realidade imperfeita, essa história não é perfeita, nós estamos caminhando para Deus, então nesse percurso, claro que arranhões, quedas, nós sofreremos. Porém, nada disso pode tirar a nossa esperança, a nossa alegria. Por quê? Porque Ele ressuscitou. E Ele nos convida a segui-lo, para que também nós possamos com Ele ressuscitar. Então, irmãos e irmãs, hoje é esse dia que a gente celebra, né, o bom pastor, e que nos ajuda a recobrar, que nos ajuda a reanimar esta verdade que está no nosso coração, que está na nossa fé. Jesus é o bom pastor, é preciso ouvir a sua voz. Ele fala no Evangelho, as ovelhas escutam a sua voz e o seguem. Seguem o bom pastor porque conhecem a voz. E a pergunta é, nós conhecemos a voz do nosso pastor? Nós nos permitimos ser guiados por essa voz? Jesus também diz ali no Evangelho, né? Eu sou a porta das ovelhas. Gosto muito dessa imagem, porque a porta é que dá acesso, né? Jesus dá acesso à plenitude. Jesus dá acesso à realização. Jesus dá acesso à salvação, à vida plena. E é por Ele que nós chegamos lá. Ele fala, eu sou a porta, as ovelhas entrarão e sairão e encontrarão pastagem. É interessante dizer que Ele não prende as ovelhas, né? As ovelhas entrarão, sairão e encontrarão pastagem. Então, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados a buscar esta porta, a passar por esta porta, se nós queremos ter vida plena. E é assim que ele termina o Evangelho. E eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não é a tenham somente a vida, uma vida marcada pelo sofrimento, pela dor, uma vida medíocre, uma vida, sem sentido. Não, Ele quer que tenhamos vida em abundância, uma vida plena, plena em todos os sentidos, em todos os aspectos, porque Deus nos criou para isso, né? E a salvação significa isso, a salvação do homem e da mulher significa a sua plenitude,
Plenitude enquanto pessoa, enquanto ser humano. Por isso que nenhum cristão, por isso que nenhum de nós podemos nos, digamos assim, conformar ou acomodar com a vida que às vezes nos é oferecida nesse mundo, tão marcada pela mediocridade, ou tão marcada pela violência, ou tão marcada pela falta de sentido. Não é a vida para nós. A nossa vida é a vida em abundância. E por isso os cristãos são sempre inquietos. Os cristãos deveriam ser sempre inquietos. Deveriam sempre buscar o bem, buscar o melhor, buscar o pleno, porque Deus nos chama para isso. E se as estruturas da sociedade que nós criamos não nos favorecem isso, é preciso então que nós trabalhemos para convertê-las, trabalhemos para transformá-las. E é por isso que eu falava que muitas vozes ecoam e às vezes a gente não escuta a voz do pastor. E às vezes nós assumimos uma voz contrária à do pastor. E foi por isso, por não assumir essas vozes contrárias, que a gente viu recentemente, toda a confusão e todo, digamos assim, os comentários negativos que se fizeram em torno do Papa no mundo, porque o Papa não corroborou com essa voz que não conduz para a plenitude. E o Papa disse, nenhum cristão, que é realmente cristão, que Deus não aceita as orações das pessoas que querem fazer a guerra pela guerra. Deus não escuta as orações das pessoas que querem usar da violência para se manter no poder. Essa não é a voz do bom pastor. Essa não é a voz que nós devemos corroborar. E aí o Papa foi atacado, e continua ainda sendo atacado aí pelas mídias. Nosso caminho é esse, meus irmãos e irmãs. Nós ouvimos a voz do pastor e o seguimos, porque os ladrões vêm para matar, roubar e destruir. O Evangelho nos fala. E é por isso que as ovelhas fogem deles. Porque eles vêm para matar, roubar e destruir. E como essa realidade é forte nos tempos de hoje. Como esta realidade é presente nos tempos de hoje. Como nós nos sentimos muitas vezes roubados, violentados. Quantos de nós são assassinados? E quanto da nossa vida é destruída nos tempos de agora? Nós seguimos o bom pastor. E nesse dia de hoje, em que nós celebramos o bom pastor e celebramos também a primeira Eucaristia desses nossos jovens, desses adolescentes, que fizeram todo um caminho com os seus catequistas, aprofundando essas verdades da fé, aprofundando o sentido da Eucaristia, a gente se alegra hoje. E a gente reza a Deus pedindo que eles realmente possam abrir os seus ouvidos, que eles possam na Eucaristia desenvolver, cultivar essa intimidade com o Senhor, para não se permitirem ser enganados, para não escutarem outras vozes. E uma marca que nós não podemos nos esquecer, que é a marca do ressuscitado no nosso meio. Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos, lá no final do Evangelho de Mateus. Como é que reconhecemos a presença do ressuscitado no nosso meio? Quem lembra do Evangelho do domingo passado? Como foi que os discípulos que estavam entristecidos, que estavam cansados, que estavam desiludidos, que estavam desanimados, reconheceram que ele estava no meio deles? Como foi? A partilha do pão. É na partilha do pão que a gente reconhece que o ressuscitado está no nosso meio. É na Eucaristia, meninos e meninas que hoje receberão a primeira Eucaristia. É ali, ali que a gente reconhece o bom pastor. E é dali que a gente escuta a sua voz, e que nos guia e que nos conduz para o bem, para a vida em abundância. Da Eucaristia, que aqui nós celebramos, deve desdobrar o bem no mundo, a partilha no mundo,
a solidariedade no mundo, são esses gestos, são essas posturas, são essas ações que nos faz acreditar que Ele está no meio de nós, que o ressuscitado caminha conosco. Toda realidade contrária à partilha, contrária à solidariedade, contrária à busca da justiça, nega a presença do ressuscitado no nosso meio. E nenhum cristão, nenhum de nós, deveria fortalecer essas ideias. Ao contrário, nós temos que trabalhar para que a partilha, para que a solidariedade, para que a justiça aconteça no mundo. Nisso saberão que nós pertencemos a Deus. Lembremos-nos do Evangelho de São João: se nós nos amarmos, e não tem amor que não gere partilha, não tem amor que não gere cuidado, não tem amor que não gere solidariedade. É assim que nós reconhecemos, é assim que nós continuamos a presença do ressuscitado dentro dessa história. Então, meus irmãos e irmãs, meninos e meninas, comungar, receber a Eucaristia, não é só o cumprimento de um ritual, não é só o cumprimento de uma prece, mas é construir um estilo de vida. Deveríamos todos nós ter uma vida, se eu posso dizer essa palavra, eucaristizada. Desculpem a expressão, uma vida onde a Eucaristia seja manifestada no nosso modo de ser. Comungar a Eucaristia e voltar para casa e ficar indiferente a tudo é não fazer a experiência realmente do ressuscitado. É esvaziar a ressurreição de Jesus. Por isso, meninos e meninas, é tão importante comungar, mas também é muito comprometedor, é muito sério. É um chamado a construir a nossa vida, a reorganizar a nossa vida, a remodelar a nossa vida. Construir a nossa vida a partir do pão partilhado, a partir da vida doada, que é a vida de Jesus. A gente recebe o corpo e o sangue de Jesus. É a sua vida doada. Para que também nós tenhamos a coragem, para que também nós tenhamos a força de doar a nossa vida, de entregar a nossa vida. E de doar a nossa vida e entregar a nossa vida para que a vida continue, para que a vida cresça, para que a vida seja fortalecida. Então, irmãos e irmãs, que neste domingo do Bom Pastor, a gente peça ao Senhor que nos ajude a discernir sobre as vozes que ecoam hoje, para não nos permitirmos sermos enganados pelo ladrão, que vem para roubar, matar e destruir, mas que a gente bem escute a voz do bom pastor. Que nós tenhamos coragem de todo dia, fazer um encontro com Ele, de estreitar a nossa relação com Ele, para não nos permitirmos ser enganados por outras vozes. E seguindo o bom pastor, se alimentando do seu corpo e do seu sangue, que nós possamos também no mundo ser a continuação da sua missão, ser um sinal dele, a presença dele. Então, meninos e meninas, hoje vocês vão se juntar a nós, também receberão Jesus Eucarístico, que vocês se permitam ser transformados por Ele, que vocês se permitam ser no mundo uma presença eucarística, por isso uma presença que é para os outros, uma presença que é doada para o bem do mundo, uma presença que não tem medo de buscar a bondade, de buscar a justiça, de buscar a partilha, de buscar a solidariedade, porque é nisso que reconhecerão que nós pertencemos a Jesus. Porque tudo isso é amor. Tudo isso é amor. Quem não ama é totalmente indiferente. A indiferença é marca de quem não ama, de quem não é capaz de amar, que não é capaz de se compadecer, não é capaz de sentir misericórdia, ou uma palavra da moda agora, não é capaz de ter empatia. Então, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor nesta Eucaristia,
que nos dê força. Rezemos, ajudemos esses jovens e adolescentes, né, com o nosso testemunho, né, com a nossa oração, com os nossos ensinamentos, para que eles cresçam na fé, na vida e testemunhem Jesus Eucarístico com a vida deles. Assim seja. Amém.